Cientistas acabam de abrir amostras da Lua que ficaram fechadas por mais de 50 anos. Trazidas à Terra pelos astronautas da Apollo 17, elas permaneceram fechadas na NASA até agora. Mas, quando os pesquisadores finalmente puderam abrir as amostras, mal puderam acreditar no que viam. Hoje vamos analisar o que os pesquisadores descobriram nessas misteriosas amostras lunares após meio século e por que essas descobertas podem mudar completamente nosso entendimento sobre a Lua. Então fiquem ligados até o final. Sejam muito bem-vindos, pessoal! Imaginem só, vocês só podem abrir um presente de Natal pelo qual esperaram ansiosamente durante uma eternidade, apenas 53 anos depois. Foi exatamente isso que aconteceu com os pesquisadores da NASA. Mas é claro, não há motivo para esperar tanto tempo para se inscrever no canal. Então fiquem à vontade para me seguir agora mesmo. Se inscrever não custa nada, assim vocês nunca mais vão perder um vídeo fascinante e ainda me ajudam muito com isso. E quem já é inscrito, me ajuda muito deixando um like no vídeo. Quem sabe a gente chega a 5.000 curtidas. O algoritmo do YouTube adora isso. Muito obrigado, pessoal. Nossa história de hoje começa em dezembro de 1972, quando a tripulação da Apollo 17 foi a última a deixar a Lua até agora. Eles levaram quase 120 quilos de rochas lunares de uma região bem especial. Eugene Cernan e Harrison Schmitt, aliás o primeiro e até agora único cientista treinado na Lua, coletaram essas amostras do chamado Light Mantle, uma misteriosa faixa de rocha com vários quilômetros de extensão e brilho incomum, localizada no sopé do chamado Maciço Sul. Mas aqui está o que é genial. Naquela época, os responsáveis da NASA realmente pensaram a longo prazo. Em vez de analisar todas as amostras imediatamente, eles decidiram guardar parte dos exemplares mais valiosos para uma época em que a tecnologia estivesse tão avançada que fosse possível extrair muito mais informações delas. Um presente para o futuro, por assim dizer. Giulia Magnarini, do Museu Nacional de História em Londres, explica: a NASA foi realmente visionária durante a missão Apollo e guardou algumas amostras. Elas foram armazenadas para que pudessem ser examinadas com tecnologia mais avançada e novas abordagens científicas que nem sequer eram imagináveis na época. Aliás, isso levanta uma interessante questão filosófica: o paradoxo da procrastinação. O paradoxo da procrastinação descreve a situação em que parece sempre mais racional esperar ainda mais. Porque a tecnologia, as informações ou as condições futuras serão melhores. Seguindo essa lógica de forma consistente, porém, nunca se pode agir, pois o momento ideal nunca será alcançado. Então, da próxima vez que alguém te acusar de ser preguiçoso, simplesmente responda que você está apenas seguindo o paradoxo da procrastinação. Bem, de qualquer forma, chegou agora o momento de analisar as amostras. Como parte do programa ANSA, Análise de Amostras da Próxima Geração Apollo, os pesquisadores finalmente receberam permissão para abrir esses tesouros selados. E o que eles vão descobrir vai te deixar de queixo caído. Sim, primeiramente sobre a tecnologia. Em 1972, os melhores scanners do mundo eram mais ou menos tão pixelados quanto um jogo de Game Boy. Hoje, com scanners micro CT, podemos examinar as amostras com detalhes impressionantes sem destruí-las. A resolução é tão alta que é possível ver detalhes menores do que a espessura de um fio de cabelo humano. Quando as amostras foram trazidas originalmente, a tecnologia de digitalização não era tão detalhada. Agora, com digitalizações micro CT, temos imagens médicas que nos permitem examinar essas amostras nos mínimos detalhes, explica Magnarini. Os resultados superaram completamente as expectativas dos cientistas. Nos 5 centímetros superiores da amostra, eles praticamente não encontraram grandes pedaços de rocha, um sinal claro de que essa camada foi revolvida por impactos de micrometeoritos e intemperismo espacial ao longo de milhões de anos. É como uma cápsula do tempo natural que nos mostra como a regolito lunar é alterada pelo bombardeio constante do espaço. Regolito, aliás, não é uma banda finlandesa de black metal, embora fosse um nome muito bom, mas sim o termo técnico para o pó lunar. Mas o realmente espetacular na análise das amostras ainda está por vir. Mais profundamente na amostra, os pesquisadores descobrem algo totalmente inesperado: centenas dos chamados agregados de clastocórtex. São fragmentos de rocha que estão cercados por um anel de partículas mais finas. Parece meio chato à primeira vista, mas não é? Essas estruturas só se formam sob condições muito específicas, quando a rocha flui como um líquido. Os pedaços de rocha rolam e deslizam, enquanto partículas minúsculas ficam presas a eles por forças eletrostáticas, formando esses anéis característicos. É, por assim dizer, a impressão digital de um fluxo granular. Giulia Magnarini continua.
Os clastos nos dizem muito sobre o processo de um deslizamento de terra e como o material foi transportado nele. Vimos que o material mais fino que envolve os clastos no núcleo vem do próprio clasto e não dos detritos ao redor. Isso sugere que os clastos se quebraram e ajudaram o deslizamento de terra a fluir mais como um líquido. Isso é uma revolução para nossa compreensão do manto leve. Até agora, não estava claro como esse gigantesco deslizamento de terra na Lua aconteceu e principalmente por que ele fluiu tão longe. 5 quilômetros é muito para um deslizamento de terra em um corpo celeste sem atmosfera. Normalmente, algo assim ficaria parado após algumas centenas de metros. As novas descobertas mostram que Light Mantle não foi um deslizamento de terra comum, mas sim um fluxo granular, uma espécie de avalanche seca de lama feita de rocha lunar. As partículas mais finas atuaram como um lubrificante e permitiram que toda a massa fluísse muito mais longe do que parece fisicamente plausível à primeira vista. Mas de onde veio o deslizamento de terra? A teoria mais provável nos leva a uma das crateras lunares mais conhecidas, Tycho, batizada em homenagem ao astrônomo Tycho Brahe, do século XVI. Aliás, a barba dele foi preservada após sua morte e pôde ser vista até 1989 no Museu Nacional de Praga. Todo bigode sonha com uma fama dessas. Essa cratera de 85 quilômetros surgiu há cerca de 100 milhões de anos com a colisão de um enorme asteroide. Milhões de toneladas de material foram lançadas pelo espaço e parte dele aparentemente caiu no maciço sul, causando o deslizamento de terra que formou o Light Mantle. Foi sugerido que parte do material ejetado pela formação da cratera Tycho pode ter atingido o South Massive. Isso poderia ter causado o deslizamento de terra que acabou formando o Light Mantle, explica Giulia Magnarini. Imaginem só, um asteroide bate na Lua a centenas de quilômetros de distância, espalhando pedaços de rocha pelo vácuo do espaço, que atingem uma montanha em velocidade cósmica e causam uma avalanche gigante. A ficção científica não poderia inventar algo mais espetacular. A descoberta também mostra o quão inteligentes foram os planejadores da missão Apollo. A tecnologia de 1972 jamais teria conseguido resolver essas estruturas minúsculas. Somente os scanners de alta performance atuais permitem decifrar os segredos que estavam adormecidos nessas amostras há 50 anos. Mas o programa ANGSA ainda está longe de terminar. Outras amostras seladas aguardam para serem abertas e cada uma delas pode trazer novas surpresas. É um pouco como um baú do tesouro que os astronautas da Apollo deixaram para nós. Só que agora temos as ferramentas certas para abri-lo. Mas já ouço alguns pessimistas dizendo: e daí? Para que serve isso? Que chato! As descobertas feitas com essas amostras lunares de 50 anos têm um significado prático para o futuro. Pois em breve esperamos que os humanos retornem à Lua. No âmbito do programa Artemis, a NASA planeja pousar astronautas na superfície lunar ainda nesta década. Desta vez, porém, não apenas para uma breve visita, mas para ficar lá e construir uma base permanente. O conhecimento sobre os fluxos granulares na Lua nos ajuda a encontrar locais de pouso seguros e a avaliar melhor os riscos geológicos, pois ninguém quer estabelecer sua base lunar justamente em uma área onde, estatisticamente, há risco de enormes avalanches de regolito. Bem, quem sabe que segredos ainda dormem nas amostras restantes. Vou manter vocês informados sobre todos os próximos desdobramentos. Então inscreva-se agora no canal para não perder nada e não se esqueça de deixar o like para ajudarmos a bater 5.000 curtidas. E por falar em descobertas espetaculares, os cientistas acabaram de descobrir um novo tipo de estrela que reescreve a história do Big Bang e que está a causar noites sem dormir aos pesquisadores. Estamos falando das chamadas estrelas escuras. Se vocês querem ter uma experiência cósmica alucinante, então viajem comigo até esses gigantes escuros e cliquem no vídeo exibido no canto superior direito. É realmente muito emocionante. E se clicarem no canto inferior direito, encontrarão, como sempre, mais um vídeo sobre o espaço e a ciência. Caso contrário, diria que nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal!